Bárbara dos Prazeres, a prostituta vampira do Arco do Teles. Bárbara dos Prazeres nasceu em Portugal por volta de 1771. Não sabemos a cidade onde nasceu ou o nome de seus pais e detalhes de sua infância. Em 1789, em busca de melhores condições de vida, Bárbara e seu marido, de nome desconhecido, chegaram ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, quando ela tinha 18 anos. Apesar de ser uma mulher casada, Bárbara acabou apaixonando-se por um mulato livre de nome desconhecido e arranjou a morte do marido. A paixão, no entanto, durou pouco. Ela desencantou-se com o amante, que teve a mesma sorte de seu marido. Foi morto durante uma discussão a punhaladas. Bárbara supostamente estaria cansada de suas traições e ter de sustentá-lo. Aos 20 anos, bonita e sem dinheiro, Bárbara entregou-se à prostituição, pois as mulheres na época não tinham oportunidade de emprego. Durante os 20 anos seguintes, exerceu a profissão no Rio de Janeiro. Foi quando ganhou o apelido de Dos Prazeres, não apenas pela qualidade de seus serviços, que eram vendidos a 2 vinténs, mas por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que ficava bem debaixo do Arco do Teles e que ela adotou como sua protetora. Supostamente, ela atenderia a homens de classe alta e média. Conta a lenda que, além de adúltera e prostituta, Bárbara teria matado sua própria irmã envenenada, mas não sabemos se isso aconteceu em Portugal ou no Brasil. Ela até mesmo chegou a trabalhar como cantoneira na província da Cisplatina, o atual Uruguai. Cantoneira, no caso, é um dos muitos nomes usados antigamente para se referir às prostitutas das ruas, as que se entregavam pelos cantos da cidade. Durante sua estadia no Uruguai, Bárbara contraiu varíola. Ela sobreviveu à doença e escapou da morte, ficando, contudo, completamente deformada. Mesmo assim, após sair da Santa Casa, regressou ao Rio de Janeiro e continuou a mesma vida de prostituição, bebedeiras e desordens. Tempos depois, contraiu uma doença muito pior que a varíola, a lepra. Suas orelhas incharam e os lábios grossos, corroídos e deformados pela doença, deixavam ver dentes pontiagudos e gengivas sangrentas que davam à sua fisionomia uma estranha ferocidade. Daí, chamaram-na de Bárbara a Onça. Assim, Bárbara perdeu toda a sua clientela e transformou-se em mendiga, e acabou indo parar no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro. Na época, o arco, ao contrário dos dias de hoje, era um monte de escombros que sobrou de um incêndio que deitou abaixo o prédio localizado acima. Era um local onde prostitutas, mendigos e doentes se reuniam. Ironicamente, Bárbara recebeu o pior castigo por seus crimes. Perdeu sua beleza, ou seja, sua fonte de renda. Mas ela não estava conformada e desesperada por dinheiro e a vida para recuperar sua aparência de outrora, teria recorrido a rituais macabros para alcançar tal fim. Para curar-se, Bárbara procurou ajuda entre ciganos e negros no Morro do Inheco, o atual Morro do Pinto. Ela, a princípio, banhara-se em sangue borbulhante de cães, gatos, cabritos e outros animais degolados. Ingeria carne de cobras, sapos e lagartixas. Os feiticeiros ainda teriam a instruído a chicotear-se com feixes e erva das 7 sangrias, só encontrável nos mangais. Mas como não obteve resultados, Bárbara decidiu adotar então outro meio de tratamento. Aconselhada por feiticeiros ciganos e mestre do voodoo afro, adveio-lhe a convicção de que curaria sua lepra mediante o uso do sangue de recém-nascidos. E assim, Bárbara começou a caçar crianças pelas ruas do Rio de Janeiro. De noite, ficava próximo à Roda dos Expostos, na Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde as crianças rejeitadas iam para a orfandade na clada da noite. Era ouvir um choro de bebê ou o ruído da roda e Bárbara, o mais ágil possível, corria para a sua presa antes que alguma freira sonolenta pudesse pegar a criança primeiro. Ia em direção ao mangue e lá amordaçava o recém-nascido e pendurava-o numa árvore com as mãos amarradas para trás, e lhes cortava o pescoço e banhando-se em seu sangue ainda quente. Ela deixava o sangue de suas vítimas escorrer sobre as chagas purulentas que cobriam seu corpo, crendo dessa maneira conseguir livrar-se da lepra. Alimentada essa esperança, praticado mais esse crime entre preces a estranhas divindades e grunhidos de satisfação,
De lá saía Bárbara dos Prazeres, satisfeita, alucinada, delirante a prosseguir na sua vida de louca criminosa que marcou uma época. Ninguém jamais soube onde Bárbara enterrava os corpos dos meninos e meninas que sacrificava. Alguns especulam que os mesmos teriam ocorrido em sua própria casa, na extinta Praça 11, onde ela também teria feito seus sacrifícios e rituais, e por coincidência ou não, as freiras da Santa Casa de Misericórdia notaram que o número de crianças ali abandonadas caíra a menos da metade durante o período da atividade macabra de Bárbara. A polícia teria sido alertada dos desaparecimentos, mas não conseguiu capturar Bárbara, que já carregava nas costas pelo menos 2 assassinatos. Ela aparece nos registros policiais da época como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça. Não se sabe quando ela morreu, nem se é verdadeira a história de que a expressão "a onça vai te pegar", usada por mães para assustar as crianças, teria nela sua origem. Teses defendem que nesse período surgiu a expressão "cuidado que a bruxa está solta". O que se sabe é que sua história assustadora perdurou mais do que perdurou sua vida. Alguns acreditam que o ritual de Bárbara funcionou e que ela teria recuperado sua beleza e até ficado ainda mais bela do que antes, mas que o efeito do ritual era temporário e por isso ela sempre tinha que buscar mais e mais crianças para alimentar a sua sede de sangue. Os homens que desfrutavam dos seus desejos carnais ficavam loucos e escravos dos seus desejos. Alguns encontraram a morte e seu sangue oferecido para forças ocultas. Dizem-se que até hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e cessou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada de Bárbara Onça, a feiticeira, ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do Arco do Teles.